Olá, eu sou Luciana Onken e esse é o meu Diabetes Podcast especial Setembro Amarelo. Vamos falar sobre um tema crucial, muitas vezes negligenciado, a conexão entre saúde mental e doenças crônicas como diabetes. Para entender como os nossos sentimentos, emoções e o ambiente social afetam direta e indiretamente o gerenciamento do diabetes, convidamos para o nosso podcast Marilene Ked, psicóloga clínica especializada em atendimento clínico, tem pós-graduação em psicossomática, psicopatologia, áreas que exploram a conexão entre mente e corpo. Além disso, Marilene tem aprimoramento em geriatria, psicologia hospitalar e neuropsicologia. Marilene também é autora de 7 livros, nos quais ela compartilha ferramentas e reflexões valiosas para ajudar as pessoas a entenderem suas emoções, resolverem conflitos internos e assim encontrarem equilíbrio e bem-estar. Bom, Marilene, obrigada por você ter aceitado esse convite. A gente está no Setembro Amarelo, que é, como eu falei na introdução, é esse mês de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio. A gente acha que, às vezes, não é algo que se previne, mas é sim, se previne suicídio. E nós estamos num podcast que fala sobre doenças crônicas, sobre diabetes especificamente. E a gente sabe que é um desafio muito grande. Pessoas com diabetes normalmente têm mais tendência a ter questões de saúde mental, emocional. Na sua experiência, você percebe isso no seu dia a dia? Lu, primeiro eu quero agradecer o convite, adorei. Olha, muito obrigada mesmo, viu? E poder colaborar com esse tema aí, que nós estamos na campanha Setembro Amarelo. É uma campanha brasileira, começou no Brasil em 2015 e é de uma importância que fala sobre a prevenção do suicídio, que é uma doença de saúde pública, é muito grave, muito séria e visa levar conhecimento para a população no geral, tá? Então, o objetivo é levar conhecimento para prevenir. Então, o suicídio, ele tem prevenção. Então, de que forma? Quando você tem conhecimento dos sinais de alerta, dos fatores de risco, você pode ficar mais atento às pessoas que estão próximas a você. Então, isso ajuda bastante. Os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Como nós podemos ajudar uma pessoa que tem aí uma ideação suicida? Então, os sinais de alerta que principais são tentativa de suicídio prévia, a pessoa já tentou 1 ou 2 vezes. Pessoas com depressão, a depressão ela está, na maioria dos casos, relacionado ao ato de tirar a própria vida. Então, a maioria dos casos tinha ali um diagnóstico de depressão. Transtornos mentais, então, além da depressão, transtorno bipolar, pessoas que são dependentes químicas, tem a esquizofrenia também, tem o transtorno de personalidade borderline e os agravantes da vida, situações impactantes da vida, um luto, um abuso sexual, um bullying, cyberbullying, um estresse pós-traumático, pessoas que têm muita dificuldade em resolver algumas situações, conflitos internos, não buscam ajuda, se fecham, porque tem muito tabu, muito estigma ainda em relação aos transtornos mentais. Hoje já diminuiu bastante, mas ainda tem. E a pessoa, então, ela se fecha, ela se cala, ela acha que o que ela está sentindo não vai ser validado, vão menosprezar, ela fica com vergonha, então ela se cala. Então, muitas vezes, os sinais de alerta, eles são sutis, não são fáceis de identificar. Às vezes vem disfarçado num sorriso, numa piada, numa brincadeira, numa mudança sutil de comportamento. Por isso é importante estar atento e oferecer ajuda para a pessoa quando você percebe. Deixa ela falar. E mostra caminhos para ela, tudo tem solução. Tem uma psicóloga que ela usa um termo que eu acho fora de série, se tem vida, tem jeito.
Depois eu vou pegar o nome dela, o Instagram dela, deixar aqui com vocês, que vale a pena quem está passando por um momento difícil, ou uma pessoa da família, uma família enlutada por suicídio, vale a pena seguir essa psicóloga. E a gente vai aí, nesse caso, você citou alguns pontos que uma pessoa com uma doença crônica, com diabetes, passa ali, né? Então, já começa ali pelo diagnóstico. E a gente tem os mais prevalentes 2 casos, que são o diabetes tipo 1, que normalmente aparece na infância, mas também pode aparecer em outras fases da vida, que é o autoimune. E aí, normalmente, esse impacto vai para os pais, né, dessa criança. E tem o diabetes tipo 2, que normalmente é uma pessoa um pouco mais velha, mas também ocorre, né? Tem ocorrido cada vez em pessoas mais jovens. Então, que ela passa por esse impacto de receber, né, a notícia de que você vai conviver a vida inteira com uma doença crônica. No caso do diabetes tipo 1, às vezes crianças de 2, 3 anos recebem ali e você vai pesquisar e você vê, vive, né, tem dados, né, se você não tiver os cuidados que tem que ter, do quanto você vai viver. Então, os pais se assustam, mas a gente tem casos, eu entrevistei outro de uma senhora de 94 anos, tem diabetes há 72 anos e está aí, né? Então, assim, tem que entender que é o não cuidado, é o não, né, não, sem manejo algum, mas assusta, né? Uhum. E como é que existem fases de luto? Como é que isso bate na pessoa? Primeiro que entre os fatores de risco tem isso também. Doenças crônicas muito complexas que exigem tratamento, controle da doença. Isso para muitas pessoas não é fácil. Tá? Tem também a questão dos fatores de risco de dores crônicas. Então, entra isso sim. Tá? No caso da pessoa receber a notícia de que tem uma doença crônica, para a maioria é um choque, né? É assim, porque muda a vida, vai ter que mudar a vida para poder se cuidar. Então, é um choque emocional. Ela vive um luto, e o luto tem as suas fases, né? Então, ela realmente, muitas pessoas a princípio negam, né? Eu vou viver como se eu não tivesse isso, vou viver normalmente, ou negam de forma consciente ou de forma inconsciente. Tá? Uhum. Tem aqueles que verbalizam mesmo. Não, eu vou fingir que isso não é comigo, porque eu faço do meu jeito, com o meu controle. Não é bem assim. Quando você tem uma notícia, uma informação, um diagnóstico de que você tem uma doença crônica, você tem que cuidar da melhor forma possível, fazer o tratamento e ter o autocuidado. Cuidar da melhor forma possível de você, da sua saúde física e mental, tá? Então, você vai viver as fases do luto? Vai ter o choque emocional, a negação, a raiva, tem aquela fase da negociação, né? Então, tem a fase da tristeza, da depressão, que para algumas pessoas não é uma depressão clássica instalada. É se sentir deprimido, mas não chega num grau de depressão. Para outras podem entrar numa depressão. Tá? E tem a fase da aceitação, que aí você já entendeu que tem a doença, que vai ter que conviver com ela e que a melhor forma é encontrar o tratamento adequado, qualidade de vida para isso. Será que a gente não deveria, né, e isso eu não vejo acontecer, quando você recebe um diagnóstico desse, não deveria ter, assim como a gente, tem o nutricionista, né, tem o endocrinologista, não deveria também o psicólogo, a parte da saúde mental também entrar nessa fase, já no comecinho? Com certeza. Tem que ter o tratamento psicológico, porque com a psicoterapia você vai conseguir entender a sua situação, aderir melhor ao tratamento, ter um controle, uma rotina organizada, entender os seus limites e respeitá-los. Então, a psicoterapia é fundamental para não deixar com que avance para uma depressão, já desde o início ali.
já recebeu o diagnóstico, já começa a fazer a terapia. Seria um tratamento multidisciplinar para doenças crônicas, mesmo porque as fases do luto elas não são lineares. Então, muitas vezes a pessoa ela entrou na fase da aceitação, mas ela acaba voltando para aquela fase da raiva, ou então entra num processo de negação novamente. E a psicoterapia ela vai ajudar a mostrar para você em que fase você está, o que está acontecendo e como você pode resolver isso da melhor forma, como você pode entender o seu diagnóstico da melhor forma, sem ficar nessa crise toda com você mesmo. É porque uma das questões é a mudança no estilo de vida, né? Ainda mais para pessoas quando recebem um diagnóstico quando são mais velhas, que já tem né? Já tem os seus costumes, já tem os seus hábitos, e aí tem aquele choque de eu tenho que mudar esses hábitos, né? Então, com esse apoio psicológico, seria muito mais fácil, né, de você encarar isso. Muito mais fácil. O apoio psicológico ele é fundamental no tratamento de doenças crônicas. Eu sempre falo isso, olha, receber um diagnóstico de doença crônica é fundamental. A psicoterapia ela vai te ajudar a levar isso com mais leveza, porque não é fácil. Muda todo o estilo de vida, tá? Você tem que pensar na tua qualidade de vida, como é que você vai fazer. Bom, então a partir de agora eu conduzi assim, tá? Só que agora tem que mudar. Então, como que eu faço? Como que eu me ajusto isso? Você tendo uma orientação profissional, médica e psicológica, fica mais fácil de você conduzir esse novo caminho, né? Passar por esse novo trajeto de vida aí com mais leveza e principalmente conhecimento. Não dá para fazer, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, Lu. Porque muitas vezes o teu jeito fica nessa guerra aí com a doença, com o tratamento, só vai piorar a situação. Então, a pessoa muitas vezes, a partir do diagnóstico, ela entra numa ansiedade muito grande. Tudo isso pode ser controlado com a ajuda de um profissional especializado. A gente tem pessoas que podem até entrar numa crise de pânico aí, né? Exatamente. Porque tem a questão da morte, enfim. Por exemplo, hipoglicemias, né? Em pessoas com diabetes tipo 1, tem pessoas que têm, às vezes, receio até de... A gente teve um bate-papo entre mulheres, né? Esse medo do dormir e acordar com uma hipoglicemia, ou nem acordar, né? Ter essa hipoglicemia noturna. Eu já tive, tipo, de eu achar que eu estou chamando meu marido... E não, só que eu não estava falando. Na minha cabeça, assim, eu estava num estado, estava com a glicemia tão baixa que eu achava que eu estava falando, mas não estava falando nada. Aí, por sorte, ela foi subindo e eu acordei com uns 45, 50, mas quando eu fui ver o meu monitor lá, o controle, ele foi até 30 e subiu. Então, tem um medo, né, também, às vezes, medo de morte, e isso é difícil, né? Exatamente, tem medo das complicações da doença, né? E isso leva a pessoa a um nível de estresse muito grande. Então, quem tem doença crônica, no caso a gente está falando aqui da diabetes, é importante, a psicoterapia vai ajudar nisso, a controlar os níveis de estresse, a mudar o estilo de vida, porque o estresse ele vai interferir muito na regulação dos hormônios. Então, quanto maior o nível de estresse e ansiedade, vai liberar mais hormônios do estresse. Cortisol, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vão alterar, inclusive, o nível de glicose no sangue. Porque quanto mais alto o nível de cortisol, ele inibe a produção de insulina. Então, a glicose vai subir. Assim, se você tem um pico de estresse e você não tem uma genética para diabetes, vai subir ali e depois, quando você baixar o nível de estresse, vai normalizar, tá? Agora, no caso da pessoa que tem uma predisposição a diabetes, isso pode, com o tempo, com o estresse crônico, tá? Desencadear, associado a outros fatores, tá? Uma diabetes ou agravar um quadro de diabetes já existente. Então, manter o nível de estresse sob controle,
um estilo de vida saudável é fundamental para quem busca ter mais qualidade de vida com diabetes. E até esse entendimento, eu escuto muitas pessoas, às vezes, por exemplo, tem uma tia minha que ela fala assim, ela come escondido. Não conta pra ninguém. Mas não é o contar pra ninguém, é você, né? É você que está sendo prejudicado, não é a outra pessoa, né? Então tem essa coisa do comer escondido. Isso também acontece com a criança quando ela recebe diagnóstico muito cedo, e ela passa, às vezes, por uma fase ali da adolescência, normalmente, que é mais difícil de você aceitar, né? Eu acho que quando você recebe diagnóstico criança, os pais são mais impactados. Eu entrevisto muito, eu faço perfil para a Sociedade Brasileira de Diabetes, para a revista, entrevisto muitas pessoas, você vê que o impacto na infância são os pais que recebem esse impacto. Mas quando chega na adolescência, aí tem a fase da negação na adolescência, né? E aí tem essa coisa do comer escondido, do ir beber, do não tô nem aí, da fase da revolta, né? E tem a questão social também, né? Então abrange, né, o psicossocial. Imagina o adolescente querendo ter uma vida normal, como os colegas têm, e aí ele tem que mudar muita coisa, porque ele não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Então, ele próprio cria essa situação de isolamento muitas vezes. E não é o adequado. Procura ajustar. Entrou nessa condição, tem essa condição de diabetes na vida, procura ajustar a tua vida da melhor forma possível para você viver bem, tá? Socialmente, com você mesmo, psicologicamente, dentro das suas condições. E você vai encontrar meios para isso, você pode ter certeza disso. Então, a questão de receber o diagnóstico e ficar profundamente triste com isso, estressado com isso, não se mantenha nisso. É lógico que vai ter a fase de ficar muito triste, em choque, pensando como que eu vou lidar com isso. Tem essa fase, mas não deixa que ela se prolongue. Busca ajuda, busca orientação, busque conhecimento, que você vai ver como é possível encontrar qualidade de vida mesmo nessas condições. A gente tem uma co-apresentadora aqui, que é a Bia Libonati, que ela tem diabetes tipo 2, foi diagnosticada com 25 anos, não é tão comum, né, nessa fase, e ela chegou a ser internada com cetoacidose, ficou na UTI, enfim, foi, né, bem grave o início ali, né, da descoberta dela, e ela mandou a participação dela. E ela toca, que a gente vai ouvir agora. Eu queria muito estar presente com vocês aí hoje, mas por conta de motivos de saúde, né? Eu e Clarice estamos aqui de repouso, nos recuperando aí de uma baita sinusite que a gente teve. Mas eu não poderia deixar de participar aqui, ainda mais, né, Clarice? Ainda mais sobre um tema que para mim é muito importante, que eu sempre falei muito, que é sobre saúde mental, sobre principalmente saúde mental e diabetes, né, e doenças crônicas. Então, eu tô gravando esse vídeo para fazer 2 perguntas para a doutora. A primeira pergunta que eu gostaria que ela falasse, respondesse um pouquinho, é sobre a relação do diabetes com as doenças, com os transtornos psicológicos, né? A gente sabe que quem tem diabetes tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos. E também, especificamente, sobre o diabetes de stress, que é um termo que muita gente não conhece, mas vivencia na pele todos os dias, que é essa sobrecarga, né, por você ter diabetes, ter que lidar com isso na rotina. E aí, puxando um pouco para o meu lado, queria também fazer uma última perguntinha sobre a relação, né, sobre a questão dos transtornos psicológicos, principalmente aí no puerpério, né? Eu acho que um assunto que muitas vezes a gente não fala, que é sobre a sobrecarga, não só que a mãe passa, mas a mãe com diabetes, né? A mãe com uma doença crônica, ela passa no dia a dia dela para dar conta, né, de criar uma bebezinhazinha, cheia de energia. Muitas vezes a gente passa por isso, por falta de rede de apoio, por uma queda hormonal também. Então, eu gostaria muito que ela pudesse falar pra gente sobre a relação também de transtornos psicológicos em mães com doenças crônicas. E eu espero que na próxima edição eu esteja aí no estúdio com vocês, né, Clarice? Quem sabe a Clarice vai aí também, né, dar um oi. E é isso. Um beijo e até a próxima. Então, a Bia fala aqui de um tema que a gente já iniciou e desse
termo novo, né? É um termo mais recente, digamos assim, que é o diabetes de estresse, que a Sociedade Brasileira de Diabetes traz nas diretrizes agora de 2025. Então, para o médico ou para o psicólogo ficar atento ali no paciente, tem alguns pontos de alerta que eu acho bem interessante. A gente está falando aqui do Setembro Amarelo, você consegue prevenir, às vezes, bem antes, né, algumas questões, né? Se você ficar atento aos padrões ali de humor, do emocional dessa pessoa. Então, você já pode, antes, ter um diagnóstico. Não chega, falou ali, não chega a ser uma depressão clássica, mas ela entra num estado de... Porque, assim, eu convivo com diabetes há 20 anos. Então, tem fases que eu tô ótima, falo, ok, tenho diabetes, mas tô controlando. E tem fases que as coisas... Parece que eu tô carregando um elefante nas costas. Pesa, assim. Você cansa de ter, né? Eu canso de falar, não queria ter isso, né? Eu canso de ter diabetes, porque eu tenho que gerenciar tanta coisa na minha vida e mais o diabetes. E tem pessoas, dependendo do tipo de diabetes, que o diabetes vem em primeiro lugar ali, né? Assim, é o diabetes e as outras coisas. Então, aí se criou esse termo, porque essa convivência que você tem que ter ali no dia a dia e por longos períodos não tem não, isso aqui vai acabar daqui a... Né? Não é que nem uma doença, vai acabar daqui a 6 meses. Não, isso aqui vai para a vida toda, né? Então, essa convivência, trazer aí esses pontos de alerta, isso é interessante, né? A sociedade trazer esse alerta para a saúde mental, né? A sociedade que é multidisciplinar, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes é multidisciplinar, mas sempre as sociedades foram mais voltadas para o lado médico e hoje você vê uma abertura maior para a nutrição, agora para o lado da psicologia. Então, trazer isso é muito importante, não é, Marilene? Muito importante, Lu, porque assim, a saúde mental, ela está diretamente relacionada à saúde física. Então, não tem como falar de um assunto sem envolver outro, porque as reações são muito fortes, tá? Então, nesse caso aí, diabetes de estresse, o que acontece? É o que você estava explicando. A pessoa, ela tem uma reação emocional, um sofrimento emocional pelas exigências da doença, tá? Então, do tratamento, da alimentação. Então, tem aquele controle diário da insulina, da medicação, da glicemia, da alimentação, da contagem, como você falou, de carboidratos. Isso causa... Do tomar insulina 15 minutos antes de você comer e você ter que ter essa paciência de esperar, esse entendimento do organismo, né? Exatamente, ter esse controle, as relações sociais, né? Muitas vezes a pessoa, ela se isola porque ela fala, eu não vou naquela festa, não posso comer nada, eu não vou naquele jantar com vocês hoje, almoçar com vocês hoje, porque eu estou com a glicemia um pouco alta. Então, tudo isso vai causando um desgaste emocional, vai causando um estresse, uma ansiedade muito grande. E aí você tem que entender quando não é uma depressão. Ela se parece com a depressão, ela tem muitas características, mas ela não é a depressão clássica, tá? Uhum. Então, tem que ter um conhecimento sobre isso para entender o que você está vivendo, essa angústia que você está vivendo, esse sofrimento emocional. É fundamental o suporte terapêutico para saber como está o emocional dessa pessoa, para tratar isso, para não deixar que evolua para uma depressão. Então, tem a ansiedade, tem a depressão e tem a diabetes de estresse, que tem que ter um acompanhamento, tem que ter um tratamento, exatamente para não evoluir para um quadro de depressão. E para ter um manejo ali, né? A pessoa saber como lidar, que isso vai acontecer, mas você tem que lidar com isso, com essa situação de cansaço, às vezes, que dá, de ter que lidar com tudo isso, da melhor forma possível. Então, esse diagnóstico do diabetes de estresse, ele é fundamental para a pessoa saber o que está acontecendo com ela. Porque às vezes ela não relaciona que aquela queda de energia,
do humor, aquela oscilação pode ter antes de virar uma depressão clássica, porque pode se transformar numa depressão clássica. Ela tem esse fator da doença. E se ela tivesse manejo nesse momento, pode não assim, a chance de não evoluir para uma depressão clássica é maior. E aí a Bia também entra num ponto que eu acho essencial a gente falar, que é da mulher no puerpério, mas eu quero voltar um pouquinho na mulher, quando a gente pensa em engravidar, já é um estresse ali, porque você não é que nem uma pessoa comum que vai falar, eu vou engravidar e vou tentar e pronto. Não, você tem todo um manejo para fazer antes, você tem que estar bem controlada, enfim, é muita coisa. Só que aí, durante a gestação, normalmente você passa por um estresse, mas você tem uma coisa muito forte, que é eu preciso me cuidar porque tem mais alguém dependendo de mim. Então, foi meu melhor controle da vida foi na gestação. Foi perfeito. Olha. Sim, perfeito. Aí você tem o filho, aí ele tá fora de você e toda a sua atenção também vai para fora, né? No meu caso, eu tive sorte por causa do meu tipo de diabetes, eu consegui controlar só com a amamentação. Então, eu não precisava tomar insulina e nem medicação durante a amamentação. Eu amamentei 2 anos e meio, eu fiquei como se eu não tivesse diabetes durante 2 anos e meio. Lógico, fica aquela sombra, será que tá tudo bem? Será que, né? Mas você vai fazendo o controle ali, mas já percebia que eu já não monitorava tanto assim, né? Já ia esquecendo um pouquinho mais de mim. Mas, num diabetes clássico, não é assim, né? Vai voltar ali o controle, você vai ter que descobrir esses hormônios, como eles vão agir no seu organismo, e você vai ter que logo imediatamente dar um jeito nesse tratamento e, ao mesmo tempo, cuidar da criança. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm a depressão pós-parto, então você tem que cuidar ali do seu filho e a atenção, às vezes, vai toda para ele e você se esquece, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa fase. Eu acho que uma mulher que não tem diabetes já passa, né, por esse estresse, muitas vezes do puerpério, mas a chance de uma mulher com diabetes ou qualquer outra doença crônica já é diferente, né? Porque junta muitas preocupações, né? Então, são situações que exigem muito da pessoa. Poxa, tem diabetes, aí tem aquela queda hormonal depois que o bebê nasce, tem o puerpério. Então, tem toda essa situação, cascata hormonal aí, que afeta muito a mulher, tá? Então, aquela tristeza puerperal. Então, é importante estar atento a esse tipo de tristeza para ela não evoluir para uma depressão pós-parto. Tem que saber como que está. E se já tem a genética na família, tem que redobrar a atenção. Tá? Porque junta a diabetes, que tem que ter esse controle muito grande, e mais a situação do puerpério. Então, isso exige muito da mulher. Quanto maior o acompanhamento médico e psicológico, mais vai ajudar essa mulher a entender e passar por essa fase. O que eu percebo... também eu não tinha como saber que eu não ia precisar depois que... Primeiro que eu tive medo de usar insulina, que eu não usava ainda, né? Então, foi o primeiro desafio ali da gravidez. Mas passei, aí tem as fases que vai mudando hormônio, vai mudando controle. Aí, nasceu. Só que eu não tinha como saber se eu ia precisar ou não. Então, essa é uma coisa que você vai percebendo no dia a dia ali. E aí, depois que eu parei, né, de amamentar, eu falei, ninguém te conta. Primeiro que você engorda, depois você para. Eu ganhei 8 quilos na gestação e perdi 18 no pós. Tá. E só que depois que parei de amamentar, engorda, e o controle também fica diferente ali, né? Então, eu acho que se a gente faz um trabalho preventivo de saúde mental, você evita os choques desses momentos, Isso. né? Evita e consegue evitar, e quando não consegue evitar alguns casos, porque cada caso é um caso, entende melhor, né? Entende e se trata melhor. É importante falar que nem sempre, às vezes o fator ali, a predisposição da pessoa para uma depressão, para questões de saúde mental é muito forte, nem sempre você consegue evitar, mas você faz com que ela passe de uma forma
melhor por essa Isso, fase, né? é isso mesmo, Lu, porque é aquilo que eu falei, se a pessoa ela tem um estilo de vida mais saudável, ela cuida da sua mente, ela não se mantém no nível de estresse, ela não se mantém no estado permanente de ansiedade, tudo isso vai favorecer para que o tratamento siga bem. Tá? Porque já basta os picos de estresse que a gente tem normalmente na vida, né? Uma coisa ou outra sempre dá um pico de estresse, de ansiedade, de tensão, só que não pode se manter nisso. Ainda mais se a pessoa tem uma doença crônica, uma diabetes, uma pressão arterial. Ela tem que entender que ela tem que buscar uma qualidade de vida para ela. É a questão do autocuidado. Ela se preservar. Eu não posso me manter assim porque isso vai desregular todos os meus hormônios, o meu metabolismo, a imunidade. Então, aí, se ela se descontrola nesse sentido, ela vai o quê? Vai tendo comorbidades. Uma coisa vai levando a outra. Sim, tá? Então, uma ansiedade uma síndrome metabólica. Exatamente. Uma ansiedade vai para crises de ansiedade, vai para crises de pânico, evolui para uma depressão. Então, isso vai vai numa afetando escalada. a saúde física. E aí, a gente estava falando da questão da mudança no estilo de vida, né? E a atividade física também mexe bastante com a questão Ajuda muito. Ajuda muito. Agora, é isso que a Bia falou, né? Eu acho que ela está nessa fase. O que você diria para uma mulher que está passando por esse momento do puerpério? Primeiro eu diria para buscar ajuda, ter uma frequência num tratamento psicológico, porque a gente sabe que essa oscilação de humor, essa alteração dos hormônios mexe muito com o humor, tá? Então, vai ter aqueles momentos de baixa mesmo, de tristeza, de preocupação. Então, se você puder fazer uma psicoterapia, verbalizar isso, ouvir o que o profissional tem para te ajudar nesse sentido, vai ajudar, porque verbalizar o que está sentindo ajuda a esvaziar. Porque muitas vezes a mulher não quer ficar falando para o marido, para a companheira ou para a mãe, não quer falar sobre isso, mas ela tem ali de apoio um profissional da área da saúde mental que vai ajudar, que vai orientar. Tá? Então, não se fecha, não fica ali, não se isole nesse momento. Percebeu que está muito acentuada a alteração de humor, buscar ajuda profissional, tá? Porque muitas se recolhem ali e ficam sofrendo uma alteração muito forte sozinhas. Não. E outra coisa, busca se sentem ajuda até culpadas de sentir isso, né? Isso é a muito comum. culpa. Assim, eu lembro assim que acho que os primeiros 3 meses para mim foram difíceis. Assim, eu não queria nem que... Eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, mas assim, era uma coisa... Eu tô cansada, eu não queria nem que fosse me visitar, sabe? Eu ficava estressada só de pensar que alguém ia visitar, porque já tem tanta coisa para fazer. Então, assim, é complicado, né? A gente... É uma fase muito delicada, assim, muito sensível. Muito delicada, muito sensível. A mulher está muito sensível. Então, é a questão do autocuidado mesmo. Ela buscar a melhor forma de cuidar da saúde mental dela nesse momento, nessa fase da vida dela. Agora a gente vai para uma outra fase que eu acho que a gente falou um pouquinho da puberdade, falou da maternidade, que é o envelhecimento e aí a menopausa, aí junta mais uma questão, né? Que é os hormônios ali né, baixando e isso tem um impacto também, que a gente sabe, na saúde mental. Algumas coisas se confundem ali, né? Como a gente fala desse fog, essa névoa que a gente tem os esquecimentos. E aí você junta também com o manejo da questão da doença crônica, do diabetes, né? Nossa, olha, Lu, não é fácil, hein? Já pensou? Porque a própria menopausa, ela já dá... Cada caso é um caso. Tem mulheres que não sentem quase nada. Ou tem sintomas sutis, e tem outras que a menopausa pega mesmo. E aí aquela alteração, aquela queda dos hormônios importantes para o bem-estar, isso mexe muito com o humor da mulher. Muitas evoluem para uma depressão. Então, nesse momento da menopausa, é fundamental, ainda mais se a pessoa
tem diabetes, tem essa doença crônica que já exige tanto dela. O controle muda também, controle. porque como mexe com o hormônio, é tudo hormônio e você vai ter assim, vai oscilar muito, né? Você vai ter, de novo, você vai ter que perceber como que o meu corpo vai agir nessa fase, como que o meu corpo vai se comportar, como que o meu pâncreas, né, para quem ainda tem um pouquinho de funcionamento, né, enfim, como que o meu corpo vai se comportar nessa fase da vida. Exatamente. Então, buscar conhecimento nesse sentido. E hoje nós temos muita informação, até mesmo através de boas informações, conhecimento. Monitoramento contínuo, exatamente. Né? Então, monitoramento, buscar conhecimento sobre o assunto. Quanto maior o nível de conhecimento, melhor para você entender o que está acontecendo, né? Não deixar para lá. Não, se você sabe que você está entrando na fase da menopausa, busca conhecimento. E vou te dizer que, assim como a gestação foi a minha melhor fase, eu acho que a minha pior fase tem sido a menopausa. Porque o meu controle, assim, é outra coisa. Eu falei assim, nossa, como assim? Não sou mais a mesma. Meu controle era tão bom, agora mudou tudo, sabe? Então, aí já tem que mudar o tratamento. Então, hoje eu uso insulina, junto com os medicamentos orais. Então, muda muita coisa. E isso também mexe com você. E eu senti até a diferença, tipo, às vezes eu me sinto muito atribulada. Então, parece que é muita coisa, né, para você administrar. Mais uma vez, essa questão do excesso, né, de coisas para você gerenciar ali. E muda, o seu corpo é outro. Então, não é a mesma. Você fala assim, mas eu sempre controlei a vida inteira muito bem, mas pode chegar numa fase que esse controle não fica tão bom assim. E esse autoconhecimento é fundamental, Lu, a gente se perceber, a gente se entender. Tem pessoas que vivem numa correria de vida tão grande, num estresse tão grande, não percebe, não consegue perceber de forma forte, séria, o que tem que mudar para ter uma qualidade de vida melhor nessa fase também. Tá? Então, esse autoconhecimento é fundamental. Olha, mudou. Antes, com tanto eu conseguia lidar com a minha glicose, ela já normalizava, já baixava um pouco, ou já subia um pouco. Sei lá, você tem que saber o que está acontecendo com você. Essas alterações não eram assim, então por que estão ficando assim? Buscar informação para se cuidar. E se cuidar da melhor forma possível. Não tem essa de, deixa para lá, não. Porque muitos pacientes, eles ficam nisso. Não, mas isso é normal, depois passa. Olha, calma, peraí. Não passa sozinho. Não passa sozinho. Você precisa de cuidar muito bem dessa parte aí, não é assim? Porque não adianta ter a preocupação com as complicações que a diabetes pode provocar e não se cuidar para evitar isso. Sabe o que eu sinto? Às vezes a pessoa fica como se fosse uma sentença. Então, eu vou ter isso mesmo. Então, mas não é assim. Não. Você pode, às vezes, nem ter, ou se você for ter, você prolonga lá para frente, né, essa complicação. Eu falo que é como uma poupança, né? O que você fizer hoje vai refletir para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, isso é muito difícil, porque o diabetes, não tipo 1, que não é silencioso, o diabetes tipo 1 tem muito mais alteração, mas o diabetes tipo 2, que é uma doença mais silenciosa, você não percebe na hora que aquilo está te fazendo mal. Então, isso é muito difícil para as pessoas entenderem que eu não posso me comportar. Não quer dizer que você não vai poder comer aquele doce que você gosta nunca mais na vida, não é isso. Você só não vai poder comer com tanta frequência, ou você vai ter que fazer trocas, você vai ter que gerenciar isso de uma forma melhor. Mas eu acho que é muito difícil isso, né? Essa visão de futuro. Essa visão de futuro e o autocontrole, né? Você ter um controle sobre aquilo que você tem uma noção, porque hoje tem muita informação sobre isso, Lu, e mesmo assim muitas pessoas resistem a aceitar isso como uma verdade, como uma realidade, que se você exagerar e você tiver uma predisposição, isso vai acontecer, pode acontecer em algum momento da tua vida. Pode acontecer. Então, se você tiver um controle, tiver uma alimentação regrada, é o que você falou, você pode de vez em quando comer um doce do jeito que você gosta. Só que isso não pode ser sempre, porque vai te trazer consequências graves, sérias. Então, procura também ter essa educação
E o que eu vejo muito, pessoal, tem as redes sociais, você tem impressão nas redes sociais que a maioria das pessoas tem diabetes tipo 1, porque a maior parte dos perfis são de diabetes tipo 1, mas diabetes tipo 1 corresponde ali a 5%, né, do 5 a 10% no máximo. 90% são pessoas com diabetes tipo 2. E tem muito um recado, você pode comer o que quiser, porque no diabetes tipo 1, como você toma insulina e você regula com a insulina, você tem uma amplitude maior ali do cardápio. Mas eu ainda questiono isso, porque eu falo assim, mas será que essa é a melhor escolha? Comer tudo que você pode? Quanto que você não tem que... Quanto de insulina que eu vou injetar ali para poder comer? Sim, eu acho que é um balanço, né? Um equilíbrio também. Não é assim, tudo bem, é chato alguém chegar para você numa festa e estar comendo, mas você não tem diabetes? Isso é uma coisa que incomoda as pessoas. Por que você está comendo doce, né? Isso incomoda muito. Mas assim, eu questiono também falar, eu posso comer sempre o que eu quiser. Eu acho que ninguém, né? Mesmo pessoas que não tenham doenças crônicas não devem comer sempre o que quiserem, né? Eu acho que isso é muito importante. Pode, mas não deve. Aquela coisa assim, olha, até posso, mas não devo. Porque eu estou pensando na minha saúde, não apenas no dia de hoje, mas no meu futuro. Então, quais as consequências que esse comportamento desequilibrado, né? Porque não está dentro de um equilíbrio, você comer algumas coisas em excesso, né? Então, aquela coisa da compensação. Eu estou muito ansiosa, tive um dia difícil, tive umas coisas ruins para resolver, então eu vou comer quanto eu quero isso dá um afago, né? Dá um acalento. Não é assim. E busca uma ajuda, porque às vezes tem realmente, né? A gente sabe que nos casos de obesidade, às vezes a pessoa tem questões que ela tem uma dificuldade ali maior nesse controle, alimentar, né? Nem sempre é compulsão, às vezes é compulsão. Então, para você entender também melhor, né? Esses processos, para saber... Senão a gente também cai em outra. Fala assim, a pessoa também... o álcool ia muito nessa direção, né? A pessoa... eu bebo para compensar o dia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas compensações. E se ela estiver vindo, procurar ajuda, né? Também. Tomar muito cuidado com essas compensações. Você falou tudo. Porque, assim, uma coisa vai levando a outra de forma muito séria, muito grave. Tá? Então, entrar num risco de alcoolismo, de excesso de açúcar, né? Essa coisa... Você tem que pensar bem o que você está fazendo da sua vida. E também para aquelas famílias que já têm a diabetes instalada, já têm essa genética, né? Orientar as crianças, orientar os adolescentes, falar, olha, isso, tem aqui na nossa família, tem esse gene, vamos dar uma segurada, vamos ter uma alimentação bem equilibrada, sem exageros e conversando bastante com as crianças e com os adolescentes, da importância da alimentação saudável, porque muitas vezes os pais, ou um ou outro, têm essa dificuldade de entendimento, ou essa negação, ou não quer falar sobre isso com as crianças, mas tem que falar. E eu digo que eu não tive um choque muito grande quando eu recebi o diagnóstico, porque minha mãe já tinha e meu irmão tinha. E a minha mãe sempre controlou muito bem. Então, ela levava de uma forma muito natural, ela leva de uma forma mais natural, fazendo os ajustes na alimentação. Então, eu acho que isso teve um impacto em mim, né? Quando eu recebi Você já estava bem... não é o fim do mundo, sabe? Porque eu vejo minha mãe vivendo bem com diabetes, enfim. Aí vai do desafio de cada um. Até o meu blog chamava... ainda existe, mas mais com as redes sociais, mas chama Viver com Diabetes. Até tem gente que pergunta, por que não chama Viver Bem com Diabetes? Aí eu falo, porque nem todo mundo vive bem. E eu tenho que respeitar também essa pessoa que não vive bem. Lógico, trazer pontos para que ela possa viver melhor, mas eu não quero afastar essa pessoa, né? Então eu quero trazê-la para perto. Isso, exatamente. Então, Lu, quanto maior informação... Olha, falar sobre saúde mental... Em casa, no trabalho, é fundamental falar sobre como evitar algumas doenças ou como se adaptar, se ela está instalada, como viver da melhor forma possível, com qualidade, fazendo o tratamento corretamente. É fundamental isso. Eu acho muito importante que a Bia, pena que ela não pôde estar aqui com a gente hoje,
Mas ela traz muito isso no perfil dela, né? Ela é uma pessoa que tem poucas pessoas que falam do ponto de vista de quem tem diabetes tipo 2, e ela fala, e ela traz muito essas questões da saúde mental. E eu também recebo muitas pessoas mais velhas que não se sentem, às vezes, encaixadas ali naquele mundo que a maior parte fala de diabetes tipo 1. Então elas vêm muito para mim, assim, e para a Bia, assim, contando as suas dificuldades e desabafando. Então a gente faz muito esse papel também de apoio e de orientação. Não, procura ajuda profissional, nesse caso você precisa de uma ajuda. Tem muita gente que vem com esse processo de negação, né? Normalmente pessoas acima de 60, 65 anos. Então ter esse acolhimento também é importante, né? As pessoas terem esse acolhimento tanto de quem está ali nas redes, quanto buscar essa ajuda, esse acolhimento, seja na rede pública, seja na rede particular, né? E quando a pessoa, Lu, por exemplo, ela tem dificuldade em falar sobre aquilo, mas o outro sabe que ela tem aquela situação, aquela condição, o outro procurar ajudar a pessoa a levar aquilo com leveza. Olha, bom, então a gente vai comentar o lugar, mas tem isso para você, olha que legal. Então, vai dando uma aliviada. Poxa, eu estou percebendo que hoje você não está muito bem, que já tem um tempo que você está calada. Eu posso ajudar em alguma coisa? Então, isso é fundamental. As pessoas terem essa rede, né? Essa rede, isso, familiar, de amigos. Se a pessoa tem dificuldade de verbalizar o sofrimento emocional dela, mas o outro tem facilidade de perceber aquilo, então que parta do outro falar. Estou percebendo isso, você está quieta hoje, está calada. E até em família, né? Então, às vezes é muito difícil para a pessoa mudar o estilo de vida, porque o restante da família continua no mesmo... E às vezes o diabetes pode vir até como uma forma... Eu falo assim, eu acho que eu sou muito mais saudável, porque eu sei que eu tenho uma doença crônica e que eu tenho que me cuidar, do que talvez uma pessoa que não tenha. Só que mudar todo mundo muda, não só aquela pessoa específica, mas a família também mudar o hábito, né? Exato, e colaborar para o tratamento, né, para a qualidade de vida do outro também. Você tocou num ponto muito importante, Lu, tem famílias que têm muita dificuldade de implantar ali um novo estilo de vida, sabe, a partir de um diagnóstico ali. Gente, tem que implantar. Todo mundo ali dentro do lar tem que fazer a sua parte. Né? Sim, exatamente. Aquela pessoa já tem, mas... E mesmo quem não depende da alimentação, mas a alimentação é algo muito forte, e a atividade física é algo muito que vai fazer bem para todo mundo. Ninguém vai sair perdendo de mudar isso. a alimentação. O que colocar a atividade física na vida? Você se organiza ali para ter um tempo para aquilo. E escolhe algo que você gosta, né? Porque, por exemplo, meu filho começou a fazer skate, ele adora andar de skate. E skate é atividade física, gente. Então, não é só academia. Ele não gosta de academia, mas ele gosta. Mas eu já percebi que a gente foi ver uma academia, se for junto com a gente, ele faz. Então tem toda essa... Tem que observar, né? O que você gosta, tentar puxar a família ali para fazer todo mundo junto, ou amigos. Eu acho que essa mudança pode ser positiva, né? Com certeza, Lu. Todo mundo entra numa qualidade de vida maravilhosa. Sabe? Então, a questão quando a pessoa não tem idade suficiente para ela tomar as decisões, ela preparar o alimento dela, ela organizar a rotina dela, quem tem que ter consciência disso são os adultos responsáveis. Então, tem que fazer da melhor forma possível. Tem que contribuir para a qualidade de vida daquela pessoa, para o tratamento dela. Tem que estar percebendo quem está ali próximo, tá? E ajudar da melhor forma possível. Então, não pode, mas vai mudar tudo também. Não, não é assim, mas vai mudar um pouco, vai melhorar. Então, tem que pensar nisso, na qualidade, na melhora que vai ter, inclusive para todos ali. Então, falar de saúde mental, perceber o outro, perceber a si mesmo, o autoconhecimento, que você está precisando de ajuda, falar, peça ajuda. São temas hoje que têm que ser exaustivamente falados em todos os ambientes. Tá certo, Marilene. Eu acho que... não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, deixar um recado para a questão do Setembro Amarelo, e fica à vontade para fazer as suas... Lu, cuidar da saúde mental é fundamental. Encontrar qualidade de vida,
Então, é o que eu falei durante o programa, situações que vão elevar o nível de estresse, a ansiedade, te deixar tenso, vão surgir todos os dias. O que não pode é você se manter num estado de ansiedade crônico, num estresse crônico. Isso não pode acontecer, porque isso vai vai levar a agravar doenças ou a desencadear doenças associadas a outros fatores, tá? Então, é se cuidar, se autoconhecer, se perceber, falar, não, esse estilo de vida não é bom para mim, eu não quero isso. E buscar ajuda, peça ajuda, fale, verbalize a sua dor. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem as terapias, psicoterapias. Busque ajuda, converse com pessoas da sua confiança, mas não fique ali sozinho, isolado. Não se isole. Para tudo tem jeito na vida. Não fique achando que o teu caso não tem solução, porque tem solução sim. Busca ajuda, alguém vai te ajudar. Obrigada, Marilene, você trouxe pontos muito importantes. É uma alegria receber você aqui e falar desse tema tão importante num episódio especial aqui do Meu Diabetes Podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter colaborado. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Esperamos que a Bia esteja aqui com a gente no próximo episódio.